Então, olha lá. Então, o que seriam isótopos? Ó, Pzinho, isótopos são dois ou mais átomos de um mesmo elemento. Olha, isso é importantíssimo. De um mesmo elemento. Por que mesmo elemento? Porque possui o mesmo número atômico, gente. Se é o mesmo número atômico, é o mesmo elemento, só que podem ser átomos diferentes, tá? Então, que possuem diferentes números de massa. Mas, na realidade, esse diferente número de massa é devido ao neutro, tá? Então, o neutro é que faz com que a massa seja diferente. Então, olha, diferentes abordagens de isótopos. Eu tenho isótopo do urânio, eu tenho isótopo do hidrogênio, eu tenho isótopos de magnésio, mas quando eu falo em isótopo de um determinado elemento é porque é o mesmo elemento. Quem é isótopo do magnésio? É outro magnésio, só que com diferentes números de nêutrons e, consequentemente, diferente massa atômica, tá? Número de massa, massa atômica. Então, olha essa tabelinha. Eu tenho três, na natureza, tá? Eu tenho três tipos de hidrogênio. O hidrogênio leve, o deutério, o trítio, depois a gente vai ver. Mas, olha a abundância. Qual é o hidrogênio que eu tenho em maior quantidade? É o hidrogênio 1. Então, se vocês forem na tabela periódica, vocês vão ver que o número de massa do hidrogênio está muito mais próximo de 1 do que dos demais. Por quê? Porque o valor foi feito calculando a média ponderada. Vocês já aprenderam isso na matemática? Uma média aritmética é simplesmente pegar dois valores, somar e dividir por 2. A média ponderada leva em consideração a quantidade que eu tenho de cada um desses números. Então, deixa eu pegar um que tem uns números um pouco maiores. Olha, o lítio. Eu tenho dois isótopos do lítio. O lítio 6, de massa atômica 6, e o lítio 7. Qual que é mais abundante na natureza? É o lítio 7. Então, na tabela, o número que vai aparecer lá no número de massa vai estar muito mais próximo do 7 do que do 6. Realmente, se vocês olharem na tabela, está 6,94. Por que 6,94? Porque quando eu pego essas duas massas, considerando a porcentagem de cada um, eu chego nesse valor. Eu não sei se vocês lembram como faz. Eu vou colocar aqui, olha, massa, vou pôr média ponderada, tá? Como é que a gente calcula a média ponderada? Então, eu pego lá o lítio de massa 6 e multiplico por 7,59%, tá? Porcentagem aqui. Mais o lítio 7, cuja porcentagem é 92,41%. Porcentagem. E divido tudo por 100, que é o total de porcentagem. Então, essa conta, vocês podem fazer na calculadora, dá 6,94. Isso é feito com todos. Imagina aqui, ó. Olha aqui o chumbo. Quanto chumbo? Olha quantos eu tenho na natureza. O mais abundante é o 208, mas eu tenho 22% do 207, tenho 24% do 206, se a gente somar esses três, dá praticamente 50%. Então, a massa dele vai ficar ali entre os dois. Na realidade, a massa dele é 207,2, que a gente acaba arredondando para 207, tá? Então, ó, magnésio tem 3 isótopos diferentes na natureza, vocês não tem que saber decorar. Eu dou esses valores, dou tudo isso para vocês, tá? Como que a gente faria? Vai ter exercício lá que a gente vai calcular essa média ponderada, tá? Então, eu teria que calcular a média levando em consideração 78,9, o 10 e o 11,1. Claro que o resultado vai estar mais próximo de 24 do que 25 e 26, tá? E aí, só lembrando que a gente tem também os conceitos de isóbaros, isótonos, mas a gente não dá muita importância não, tá? Ó, isóbaros e isótonos. O importante mesmo são os isótopos, tá? Mas eu falo para vocês guardarem assim: isóbaros. Iso significa mesmo número de massa. Isótopos. Isótopos. Iso mesmo número de prótons. E isótonos. Iso mesmo número de nêutrons. Então, aqui eu tenho o mesmo número de massa, aqui eu tenho o mesmo número atômico e aqui eu tenho o mesmo número de nêutrons. Então, tem aqui alguns exemplos, olha. Se eu pegar
esses dois são deixa eu mudar a cor de caneta. Esses dois são isóbaros porque, ó, o número de massa é igual, mas lembre-se que são elementos diferentes, tá? Porque o número atômico é outro. Olha aqui, o ferro 56 e o cobalto 57. O número de massa não é diferente, então são elementos diferentes, tá? Mas, coincidentemente, um isótopo de um tem a massa do isótopo do outro, então eles são considerados isóbaros. E os isótonos têm o mesmo número de nêutrons. Então, se eu pegar, por exemplo, o carbono 13 e o nitrogênio 14, quer dizer, aqui nem o número de massa, nem o número atômico é igual. Mas, a partir do momento que eu faço a subtração dos dois, 7. Faço a subtração dos dois, eu vou achar 7 nêutrons e 7 nêutrons. A partir do momento que eu faço a subtração dos dois, eu vou chegar lá em 20 nêutrons e 20 nêutrons. Então, eles são isótonos, tá? Então, gente, fica aqui para a próxima aula, tema 1, exercício 3, 4, 5, 6. Aqui o 7 precisa dar uma pesquisadinha no texto, o 8 e o 10. Lembrando que tudo isso que eu coloquei, eu queria que vocês registrassem no caderno, o que é número atômico, o que é número de massa, que número atômico corresponde ao número de prótons, que o número de massa é prótons mais nêutrons, que para eu achar o número de nêutrons eu tenho que tirar o número o número A menos Z. Então, fazer todo esse registro para que no momento X aí, se a gente tiver algum exercício para fazer, vocês tenham que pesquisar de uma forma mais fácil. Então, registrem, porque eu vou pedir na próxima aula o registro para alguns e os exercícios para outros, tá? Beijo, até quinta.